Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos à Arcadia. Eu sou Bruno Moss e se você caiu de paraquedas aqui no canal, ultimamente eu tenho falado um pouco mais sobre pintura nas esculturas. E hoje eu quero falar de um tema muito pedido e uma coisa que vai ser uma mão na roda para você que quer fazer uma escultura pintada sem ter muitas dificuldades e sem ter que fazer etapas extra como a etapa do molde. Nossa, Bruno, mas como isso é possível? Eu ouvi dizer que não tem como, que você tem que fazer um molde para depois fazer uma pintura na sua escultura. Calma, calma, meu caro, que você vai ver como é possível fazer isso, como é possível facilitar a sua vida. Então fica nesse vídeo até o final para descobrir como que isso vai melhorar ainda mais, inclusive, o seu processo como escultor, como que vai fazer a sua coleção ficar ainda mais enriquecida e valorizada com a sua pintura também. E desde já, deixa a sua curtida para fortalecer o canal aqui no YouTube, se inscreve caso não seja inscrito e também ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Para quem já conhece, já sabe como é que é aqui na Arcadia. É o melhor lugar para você descobrir o seu talento botando a mão na massa. Mas como eu disse, alguns podem estar realmente caindo tanto de paraquedas que nem entendeu o que é o pintar sem molde. Bom, pessoal, para quem já conhece um pouquinho assim, sobre escultura, já deve ter ouvido falar por aí que é necessário você fazer um molde, tirar um cast, né, tirar uma figura em resina para você depois fazer a pintura. E o que eu quero passar aqui para vocês é justamente uma forma facilitada de você não ter que fazer esse tipo de etapa extra como um molde. O que você faz então? Muito simples, pessoal. Você pode escolher dois caminhos aqui. Um deles é modelar com polymer clay, assar e depois pintar a sua escultura assada e endurecida em polymer clay. Ah, Bruno, mas eu não gosto de polymer clay, eu não me dou com polymer clay por algum motivo. Bom, vocês já viram que eu gosto bastante, por isso que eu sempre recomendo polymer clay. É uma massa muito prática, inclusive. Mas, caso você não goste, o que você pode fazer então? Muito simples, cara. Você pode utilizar o oil clay, né? O nosso oil clay de cada dia. Para quem não conhece muito bem de materiais, tem diversos vídeos aqui no canal onde eu falo sobre esses materiais, então vale a pena dar uma conferida. Você pega, modela em oil clay e pinta em cima do oil clay. Simples assim. Essa é pelo menos essas são algumas das formas que eu recomendo para facilitar a sua vida e você ter aí uma escultura pintada. Ah, Bruno, mas então você quer pegar e ensinar uma gambiarra para a gente pintar em cima do oil clay e pronto, é isso? Não pode ser verdade esse negócio. Não, cara, isso não tem nada de gambiarra. Isso definitivamente não é um gato, uma gambiarrazinha, não. E também não é o que o pessoal chamaria de serviço de porco. Também não, também é longe disso. Profissionais da área, como o grande Jordan Shell, o Jordan Shell, para quem não conhece, ele fez o design daquelas criaturas do filme Avatar, não é? Aquelas criaturas, os Na'vi lá, aquelas criaturas azuis. E ele pinta em oil clay, até para demonstrar as cores que ele quer utilizar na pintura. É muito útil você fazer esse tipo de coisa. Então, não tem nada de gambiarra aqui, pessoal. Tira isso da cabeça. Então, galera, o que eu quero explicar para vocês é justamente isso, é mirar no que é vital, no que é essencial para você ter uma escultura pintada. E o que é essencial? É basicamente modelar a escultura e depois pintar a escultura. Não é necessário a etapa do molde. Porque para que serve o molde? Ele é basicamente um copiador de esculturas. Se você quer fazer cópias da escultura, aí você vai precisar fazer o molde, mas se você quer fazer uma escultura só para você pôr aí na sua coleção, ou para simplesmente você pegar, olhar para uma escultura que você fez e ter aquele orgulho, aquela realização pessoal de nossa, eu fiz aqui do zero, planejei do zero e eu pintei no final. Para isso, você não precisa ter essa etapa do molde. Você pode simplesmente ir no que é essencial, no que é definitivo. Afinal de contas, você vai ganhar tempo, né? O pessoal que recomenda muitas vezes fazer molde, talvez não se lembre que é uma coisa que é demorada e você gasta um trabalho da preula fazendo molde. É um processo trabalhoso. E também tem a questão do custo, né? O custo para fazer um molde ele não é barato, é um custo elevado. Tem que fazer molde para valer a pena, não para você simplesmente ter uma escultura
para sua coleção. E pode parecer que eu estou sendo aqui hater de molde, pessoal, mas não, eu só quero colocar aqui as coisas cada uma no seu lugar e explicar para vocês que a verdadeira função do molde não é proporcionar uma escultura pintada, mas sim proporcionar esculturas copiadas, né? Essa é a ideia, mas isso fica para um outro vídeo que também é bacana de desenvolver mais esse assunto. Olha, para vocês verem que eu não estou enrolando, dá uma olhada, por exemplo, nessa escultura do meu aluno Glauber. Ele fez aí uma homenagem para Dolores, do The Cranberries, né? Quando ela faleceu, ele quis fazer uma escultura para homenagear essa cantora e colocar na coleção dele. Ele modelou em polymer clay e fez a pintura aí para depois ter aí sua obra eternizada. E também você pode novamente falar, pô, mas aí polymer clay, Bruno, você não falou que era possível fazer em oil clay também? Muito bem. Dá uma olhada nesse bios da minha aluna Jéssica. Ela fez aí um dos personagens recentes mais divertidos aí de Dragon Ball, com cores extremamente fiéis. Ela fez até para dar de presente pro esposo dela, que junto dela é super fã de Dragon Ball, e modelou até o pudinzinho lá na mão dele. Uma escultura super legal, super divertida, feita em oil clay. E que mais? Você vai estar pensando, né? Pô, mas esse pessoal arrebenta na escultura, vou ter que chegar no nível de complexidade assim para fazer tantos detalhes e depois eu saber pintar? Tem esculturas mais simples em oil clay também, pintadas como essa escultura do meu aluno Danilo, que domina também vários estilos e vários níveis de complexidade em escultura. É um aluno master de primeira e fez também esse Superman no estilo animated, que é um dos meus estilos favoritos. Ele mandou muito bem na colorização desse Superman, que é um personagem muito icônico, com símbolo e tudo mais. Uma coisa que é bacana também, pessoal, de treinar pinturas em diversos estilos de escultura, é que você vai ver que cada estilo pede um tipo diferente de pintura. E isso é muito bacana de se ver. Isso aí é só a ponta do iceberg, pessoal. Podia ficar aqui mostrando alunos e mais alunos que se beneficiaram dessa ideia e não perderam, não gastaram tempo pensando em, putz, vou fazer um molde para ir depois fazer a etapa de pintura. Talvez esteja ocorrendo na sua cabeça o seguinte, mas pô, Bruno, oil clay não seca. Eu vou conseguir pegar a escultura e pintar ela? Vai, cara, é possível. Você pode pintar com aerógrafo e com pincel. Aí você deve estar até pensando assim, mas o polymer clay endurece, ele fica aí, depois de assado, duro como um plástico, não é? O oil clay não vai secar 100%, como é que você vai fazer isso, Bruno? Simples, você tem que pensar como, por exemplo, um museu de cera. Realmente, o clay ele não seca definitivamente. Da mesma forma que as esculturas de um museu de cera, como o Madame Tussauds lá nos Estados Unidos, elas não secam definitivamente. Se eu pegar ali até um maçariquinho desses que eu recomendo pra galera e atear fogo nessas esculturas lá do museu, elas vão derreter. E nem por conta disso elas não são feitas e não são pintadas. É isso, galera. Você consegue pintar uma escultura que não seca definitivamente. A questão é você ter mais conforto na hora de manusear dependendo da densidade do clay. Mas inclusive qualquer densidade é possível pintar. Aí você vai estar pensando, mas aí tem o primer, né? O tal do primer é necessário para fazer uma pintura. Você vai aplicar o primer na escultura em oil clay para depois pintar? Nem em oil clay, nem em polymer clay é necessário utilizar primer. O pessoal pensa que o primer ele é necessário para algumas coisas que não necessariamente ele é. Por exemplo, galera, as pessoas devem dizer às vezes que primer ele serve para você dar um fundo. Bom, um fundo você já pode dar da cor que você vai trabalhar como base. Você não precisa criar um fundo todo para a escultura para depois fazer as cores certas. Você já pode ir direto nas cores que vão ser a matriz da sua pintura. E outra coisa, para que serve realmente o primer? Ele serve para você pintar uma figura que foi feita sim, um molde e tirado um cast em resina. Aí é necessário o primer, não só para a tinta dar uma aderência, que é outra função do primer, como também para você tapar alguns buraquinhos aí que acontecem no cast. Mas então, já deu para vocês entenderem, não é? Não tem muita desculpa para fazer isso, basta ter um pouco de força de vontade, entender que essa técnica é possível e aplicá-la decentemente. E por que eu digo executar essa técnica de pintar as próprias esculturas decentemente? Porque você pode aí esbarrar em alguns problemas, em alguns erros sem querer, ou às vezes até por ir na louca, como eu gosto de falar, brincando com a galera. É assim, pessoal, eu recomendo que você aprenda a modelar para depois você pintar as suas esculturas. Mas, Bruno, não tem nada a ver você pintar e modelar. São técnicas totalmente diferentes. E são realmente.
O problema é que a pintura, ela tem um poder muito forte sobre a escultura. Ela evidencia ainda mais a escultura, ela valoriza ainda mais a modelagem para o bem e para o mal. Ou seja, se você não sabe modelar e sabe pintar muito bem, e você vai fazer isso na sua própria escultura, a sua escultura, às vezes, não vai ficar muito legal, porque uma pintura muito boa não vai salvar uma modelagem ruim. A menos que você saiba pintar muito bem, vai pintar a escultura de um colega que pinta muito bem. Mas não é esse o caso, estamos falando de pintar as próprias esculturas. Isso ocorre até em outras frentes, pessoal, como por exemplo o desenho. Para quem não sabe, desenho e escultura têm processos muito semelhantes, inclusive. Uma coisa que eu gosto de falar, por exemplo, é a etapa de finalização com nanquim no desenho, que é uma das mais legais, e mesmo a etapa de pintura. Se você sabe finalizar muito bem, sabe pintar muito bem, mas o desenho está uma porcaria, provavelmente a pintura não vai salvar o desenho. Aliás, é certeza que ela não vai salvar o desenho e é capaz do negócio ficar ainda pior. Normalmente é isso em qualquer arte, pessoal. Uma boa pintura, uma boa finalização não salva uma base mal feita. Uma escultura mal modelada, uma escultura mal feita, com uma excelente pintura, não vai ficar uma obra finalizada legal. Isso é um dos maiores problemas que às vezes eu vejo na galera que quer fazer a própria escultura e pintar a própria escultura. Também outro jeito errado é você insistir nessa ideia do primer. Você tem lá uma escultura em oil clay ou até em polymer clay, vai lá e mete primer. Não é necessário utilizar primer, pessoal. O primer ele é uma tinta acrílica concentrada que tem a sua função específica para outras coisas. Para outros materiais é essencial utilizar primer, mas você não precisa utilizar isso no polymer clay e nem no oil clay. A tinta já tem uma aderência suficiente nessas massas, nesses materiais no geral, então não é preciso você fazer isso. Até porque muita gente não sabe como que manuseia o primer e vai lá e acumula muito resíduo de primer na escultura, o que, além de dificultar ainda mais o processo de finalização, de pintura, acaba destruindo alguns detalhes da modelagem. Então esse é mais um risco que você pode cometer de insistir em técnicas que não são necessárias para determinadas situações. A maneira mais certeira, pessoal, é a seguinte: para começo de conversa, você não vai sair abrindo os potinhos e pintando na louca novamente, como eu gosto de falar. Não! Se você fizer isso também vai ser mais problema para sua cabeça. A maneira mais certa é primeiro você estudar composição cromática. O que é isso, hein, Bruno? Basicamente, composição cromática é a maneira como as cores se organizam. Existe uma harmonia entre as cores, pessoal, e você pode se beneficiar disso para aplicar na sua escultura. Se você simplesmente fazer combinações que dá na telha, colocar suas cores favoritas, mas sem um pensamento, sem um planejamento por trás, a sua escultura pode ficar com cores brega, pode ficar esquisita. Então, não pensa que é uma coisa tão tão intuitiva. Eu sempre digo isso, pessoal. Nunca é algo intuitivo você fazer esse tipo de processo. Existe todo um estudo por trás. Estudar a composição das cores é muito importante. Até em alguns personagens que já têm cores definidas, né? Você pode fazer algumas coisas absurdas e ficar ridículo. Às vezes, inclusive, colocando tonalidades muito exageradas da cor do tal personagem, pode ficar muito bizarro, pode ficar muito estranho. Por isso que é importante estudar realmente. E como eu falei já algumas vezes, o material é importante também, né? O material ele influencia no resultado. É possível pintar em oil clay, a gente já comentou isso várias vezes nesse vídeo. Mas qual é a melhor densidade? Bom, a pior densidade com certeza é plastilina. Fuja de fazer pintura em oil clay em plastilina ou esses oil clays muito grudentos. Até é possível, mas eu não recomendo. Já fiz alguns testes e realmente não é nada confortável. Bom mesmo é você pintar num clay firme, extra firme, para hard. Hard mesmo é melhor, hard, extra hard, aí sossegado. Você consegue inclusive modelar com mais conforto, né? Você pode pegar a escultura e modelar com calma. Para você pintar vai ser melhor ainda, você pode segurar a escultura sem medo de dar qualquer reladinha ali e destruir a sua escultura. Dá para transportar oil clay hard com conforto, não vai dar para você pintar. E é aquela coisa também, pessoal.
Mas ainda assim não seca definitivamente, e aí, como é que você faz? Bom, você vai ter que, é claro, tomar algum cuidado. Se você derrubar a escultura, seja ela até em resina, você pode quebrar. Em oil clay ela vai dar uma amassada, você já tem que ter isso em mente, mas como eu comentei, nem oil clay nem resina, se você derrubar no chão, você se safa de ter que fazer algum reparo, não é verdade? E é aquilo também, você não vai sair brincando com a sua escultura, você vai pintar e deixar ela em exposição em algum lugar legal da sua casa, na sua mesa de trabalho, para você sempre poder admirar e logo por conta disso você não vai ficar manuseando o tempo todo. Por isso que eu sempre insisto nessa, pessoal, de que você pode se divertir muito pintando em oil clay, treinar suas pinturas, inclusive, para depois fazer em outros materiais também, sem problema algum. Você vai ver que é realmente um exercício e uma ideia muito válida para você pintar suas esculturas. Tá bom, Bruno, já entendi como é que faz. Mas aí, o que eu posso começar a fazer para botar a mão na massa? Bom, para começar, deixa eu mostrar alguns materiais aí que você vai precisar. Deixa eu, inclusive, pegar aqui os materiais. Quase caiu tudo. Pronto, olha só. Aqui temos alguns materiais para mostrar para vocês. Um deles que é essencial, eu diria que ele é fundamental, é esse aqui. É o aerógrafo. No caso aqui é um aerógrafo de dupla ação. Existem marcas variadas, o Impel, Stella. Tem também, é claro, pincéis. Você não vai fugir dos pincéis, né? Ó, pincéis principalmente de cerdas macias, tamanhos variados, pontas variadas, não é? Pontas chata, pontas fininhas, tem pincel também de maquiagem, né? E também aqueles pincéis de unha, né? De decoração de unha, né? Que são muito úteis para você fazer pintura em escultura. E tem, é claro, as tintas, né? As tintas que você vai escolher são sempre tintas, no caso assim, varia conforme o que você vai querer pintar, que efeitos que você vai querer dar. Tem acrílicas, vinílicas, tem tinta vitral, enfim, automotiva. Eu gosto bastante de utilizar tinta acrílicas porque elas são de fácil acesso e dá para fazer muita coisa legal. E para mostrar para vocês, ó, tintas acrílicas dessas de potinho, as melhores tintas acrílicas são essas aqui, ó, que são já tintas um pouco diluídas. Inclusive, isso é um assunto bacana para um outro vídeo. Mas essas tintas de potinho mais comprido, ó, são até melhores se você encontrar. E tintas PVA também. O pessoal às vezes tem um preconceito falando que PVA não presta e tudo mais. PVA é muito bom para fazer algumas pinturas, viu, pessoal? Inclusive dá para você fazer algumas misturas até entre PVA e acrílica. Então tá aí pelo menos aí um apanhadão do que você precisa adquirir para você fazer pinturas profissionais aí nas suas esculturas. Primeiro então define bem o material que você quer fazer a sua escultura. Depois estude bastante teoria de cor, composição cromática, tudo isso para você ter um bom gosto na hora de fazer as pinturas. Depois aplique as tintas utilizando esses materiais também, materiais de nível profissional, como por exemplo o aerógrafo e bons pincéis. Um bom uso com pincéis também dá um ótimo resultado. E as cores também, utilizando as tintas de forma, como eu gosto de falar, né, de forma precisa, né, sem você abrir o potinho e sair na louca pintando. Galera, muito obrigado por terem participado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se você já pinta as próprias esculturas e como que é essa experiência para você. Tô louco para saber um pouco mais aí das suas experiências com pintura nas próprias esculturas. Você já pintava em oil clay? Coloca aqui nos comentários para eu saber também. O vídeo termina nos comentários. É sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e avante, escultores!